Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal com mais um vídeo. Eu me chamo Jackson Lima, estou aqui para trazer mais um conteúdo de edificação para a sua vida. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o falso profeta. Como identificar um falso profeta? Sabemos que no nosso contexto cristão, muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio. E o curioso é que os falsos profetas, eles têm uma capacidade de arrastar multidões. Eles têm uma maneira de falar, uma mensagem que agrada, uma mensagem que convence, que acaba ganhando muito público. Não que um profeta verdadeiro ou um homem de Deus, chamado por Deus, não alcance um número expressivo de pessoas. Mas o que eu quero dizer é que o falso profeta, ele tem essa capacidade de arrastar multidões. E quando nós fazemos uma análise bíblica, a gente percebe que os falsos profetas, costumeiramente, têm características que, se olharmos atentamente para eles, vamos identificar, porque é visível que os falsos profetas eles tenham essas características. Quando olhamos para o Antigo Testamento, sobretudo em Jeremias capítulo 23, a gente vai perceber naquele capítulo que algumas características do falso profeta ali naquele texto também se enquadra em alguns falsos profetas nos tempos atuais. E quando a gente faz a leitura de Jeremias capítulo 23, a gente percebe que ali em Jeremias capítulo 23, uma das características do falso profeta era distorcer a palavra de Deus. Enquanto Deus havia levantado o profeta Jeremias para pregar e falar ao povo a vontade de Deus e trazer o povo ali para um contexto da aliança, por outro lado, os falsos profetas estavam distorcendo a palavra de Deus. E não é diferente porque quando analisamos de forma séria, de forma organizada, o perfil de alguns que estão em nosso contexto, falando em nosso contexto, usando a palavra de Deus no nosso contexto, vamos perceber que muitos distorcem a palavra de Deus. Esta é a primeira característica de um falso profeta. Eles também, os falsos profetas, segundo a análise de Jesus, no capítulo 7 de Mateus, os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos. E ali Jesus dando uma certa ênfase ao mau testemunho. Então perceba, o falso profeta, ele é reconhecido pelo seu mau testemunho, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus ali fazendo uma análise e colocando dentro de uma linguagem figurada, ele vai dizer: pela árvore conhecereis os seus frutos, porque uma árvore boa, ela produz frutos bons, e uma árvore ruim vai dar fruto ruim. Então, nesse sentido, dentro dessa linguagem, Jesus está traçando uma característica dos falsos profetas, dizendo que eles têm essa característica, eles vêm disfarçado de verdadeiro, mas por detrás são falsos. E aí, como é que identifica o falso profeta? Identifica pelo seu mau testemunho. Então, eles, na verdade, frequentemente estão dando mau testemunho dentro do seu
contexto. Então, o falso profeta, ele volta e meia, constantemente, frequentemente, está envolvido, e agora contextualizando para o nosso contexto, né, ele está envolvido em escândalos morais, não consegue dar bom testemunho, mas as pessoas não conseguem enxergar essa característica e insistem em seguir esses falsos profetas. E uma terceira característica muito comum dos falsos profetas é eles explorar aqueles que estão sobre a sua influência. E isso já foi falado na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Pedro vai dizer: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Os falsos profetas, ele tem essa característica de explorar os seus seguidores, de fazer com que esses seguidores beneficiem eles de alguma forma e no nosso contexto, dentro de um contexto financeiro. Então, fique ligado, preste atenção. Os falsos profetas têm as suas características. Primeiro, eles distorcem a palavra de Deus. Segundo, eles não dão bom testemunho, sempre estão dando um mau testemunho. E terceiro, eles vão explorar aqueles que estão sob a sua influência. Então, se você quer identificar um falso profeta, lembre dessas 3 características. E só assim vocês vão conseguir se livrar e ficar longe dos falsos profetas. Se gostou desse conteúdo, se gostou desse vídeo, compartilha, comente e me segue para que você seja alcançado com mais conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida.